Já pararam para pensar como que histórias de criação, de culturas que às vezes nem se conheceram, podem contar uma mesma história universal? Hoje, a gente vai mergulhar nos mitos da África Ocidental e do Egito Antigo para descobrir como eles usam símbolos muito, mas muito parecidos para descrever o nascimento de tudo. Vamos lá? A tunda destrói e cria como se a meta da vida fosse voltar à plenitude que antecede os estilhaços. Essa frase, que é inspirada na cosmogonia iorubá, já dá o tom da nossa conversa. Ela fala de quebra, de fragmentação e de um desejo enorme de se juntar de novo, de voltar a ser um só. É uma ideia que vai aparecer de formas bem surpreendentes. A nossa análise começa com uma história bem dramática que vem da tradição iorubá. Uma história de criação que acontece, na verdade, através da destruição. A história é mais ou menos assim. Orixalá, que era o criador, o ser original, foi estilhaçado em milhões de pedaços por seu assistente, a tunda. Só que essa destruição não era um fim. Muito pelo contrário, era um começo. Cada um desses fragmentos se transformou em um orixá, uma das divindades da tradição iorubá. E aqui está o pulo do gato. Nesse mito, o divino não está lá longe, num céu que a gente não alcança. Ele foi quebrado e distribuído. Passou a existir como uma faísca sagrada dentro de cada pessoa, aqui mesmo, no Aie, o nosso mundo. É uma forma de ver a criação como uma descida de divino para o humano, ou seja, o sagrado faz parte da gente. Agora vamos mudar de cenário, mas não de tema. A gente vai viajar lá para o Egito Antigo, onde, olha só que curioso, encontramos um ponto de partida muito parecido com o mito iorubá, as águas primordiais. E isso aqui ilustra perfeitamente essa conexão. Tanto na cosmologia iorubá, com o reino de Olokun, quanto na egípcia, com o oceano de Num, a criação começa a partir de um lugar aquático, escuro, sem forma definida. É como se fosse o caos, cheio de potencial de onde tudo vai nascer. Esse ponto em comum é a nossa primeira grande pista. No mito egípcio de Hermópolis, esse caos não é um vazio, não. Muito pelo contrário, ele pulsa com vida, com potencial. Dentro desse oceano de Num, existem 8 forças primordiais, um grupo conhecido como a Ogdod. Elas são as energias fundamentais que já existiam antes mesmo da criação começar de fato. E esses 8 princípios se organizam em 4 pares, olha que interessante, perfeitamente equilibrados, um masculino e um feminino para cada conceito. Temos o oceano, o infinito, a escuridão e o princípio do oculto, do escondido. O que isso nos diz? Que para essa visão de mundo, a realidade se baseia no equilíbrio de polaridades. É a fundação sobre a qual tudo vai ser construído. E é a partir desse caos equilibrado, dessa dança de princípios na escuridão, que surge a primeira vontade de criar. E com ela, a primeira luz. O movimento desses 8 princípios nas águas de Num é descrito como uma espiral, quase como uma serpente cósmica se enrolando. E desse movimento todo nasce a primeira consciência, a primeira intenção, Amon, a vontade criadora, que ainda está ali, oculta, pulsando dentro das águas. E quando essa vontade escondida, Amon, decide se mostrar, se manifestar, ela se torna Ra. Ra é a luz primordial, é o primeiro sol que nasce sobre as águas, saindo de um ovo ou de uma flor de lótus. Ele é o rosto visível da criação, a primeira manifestação do divino que até então era invisível. Mas a luz de Ra é energia pura, é potencial. Para que a criação ganhe forma, ganhe ordem, é preciso uma inteligência, uma palavra que organize tudo. E esse é o papel de Thoth. Ele é o Logos, a sabedoria divina que pega o pensamento de Ra e o transforma em realidade, em mundo. Bom, com a luz, que é Ra, e a palavra, que é Thoth, o palco está montado para a próxima fase, a organização do universo em um sistema complexo e ordenado. E aqui, a gente vê outro paralelo fascinante. Lembram que no mito iorubá, Obatalá, um dos orixás, queria dar vida às águas primordiais? Da mesma forma, no Egito, a criação continua com uma organização super detalhada do universo, dando forma e função para tudo que existe. É o mesmo impulso de criar, só que contado de jeitos diferentes. Essa estruturação toda é descrita no mito de Heliópolis através da Enéade, um grupo de 9 princípios divinos. Eles representam basicamente os componentes do mundo criado: o ar, a umidade, a terra, o céu e as forças da vida, da fertilidade e até da infertilidade. São como os tijolos com os quais o universo é construído. E a criação não para por aí.
A interação entre esses 9 princípios dá origem a uma nova geração de deuses, que vão governar aspectos mais específicos da vida, da morte e do renascimento, como Horus, que representa a realeza divina, e Anubis, o guia das almas no além. Certo, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e pensar um pouco sobre o que esses ecos entre mitologias tão diferentes querem dizer. A pergunta que não quer calar é: como isso é possível? Como o povo Iorubá, lá na África Ocidental, e os egípcios antigos criaram visões de mundo com estruturas tão parecidas? A resposta parece estar em arquétipos, em ideias universais. Os dois mitos descrevem a mesma jornada essencial, da unidade para a multiplicidade, do caos das águas para a ordem, tudo isso através do equilíbrio dos opostos e do poder da consciência, da palavra. É um padrão que parece descrever não só o universo, mas a própria estrutura da nossa consciência. O mito egípcio de Hermópolis, em particular, funciona quase como uma matriz, um modelo arquetípico. Seus temas de um deus oculto, uma luz que se revela e uma palavra que ordena ecoaram por séculos. E influenciaram não só outras tradições africanas, mas também filosofias que vieram muito depois, como o hermetismo, o gnosticismo e a alquimia. E para fechar, a grande conclusão talvez seja essa. Essas histórias não são só sobre um começo que aconteceu lá atrás. Elas são mapas vivos de um processo de criação que está sempre acontecendo. O que esses mitos nos mostram é que a jornada da escuridão para a luz, do caos para a ordem e da unidade quebrada de volta para a plenitude é a própria essência da existência.